Voltei! Quem gostou bate palma e quem não gostou... brincadeira, pessoal. Isso aqui é um canal sério e eu passei um bom tempo desbravando a internet para recolher provas. Mas provas do que, vocês me perguntam? Provas de que Emily Cooper, a Sam Diop e Enola Holmes são agentes secretos treinados por Lady Whistledown de Bridgerton, porque a gente tem evidências claras de que os personagens do meu catálogo têm mais conexões do que você imagina. Agora eu vou te contar a minha teoria mais controversa. Ela vai explodir a mente de todos vocês. Depois de explorarmos de maneira minuciosa as evidências de viagem no tempo, inteligência artificial e alienígenas, precisamos falar sobre agentes secretos, ou espiões. Vocês escolhem a melhor maneira de chamar esses espertinhos que coletam informações confidenciais sem ninguém perceber. Ah, galera, esse vídeo tem spoilers. Depois não digam que eu não avisei. Estão prontos? Então podem pegar a lupa e o bloquinho, porque eu tenho uma teoria. Gostaria de saber quais evidências eu reuni na minha investigação sobre a Lady Whistledown. O que todos os agentes secretos e espiões têm em comum? Charme, elegância, inteligência e muita sorte? Talvez, mas todos eles possuem bem mais do que isso. Todos eles aprenderam as suas habilidades com alguém, ou seja, eles tiveram um professor. Não esse professor, mas acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Todo agente secreto ou espião passa por um treinamento e aprende como usar os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos. E foi assim, juntando todas as peças desse complicado quebra-cabeça, que eu fiz a maior descoberta de todas. Uma sociedade secreta de espiões. Todos treinados por ninguém mais e ninguém menos que Lady Whistledown de Bridgerton. Vamos começar por ela, a aluna prodígio mais nova dessa turma, a mais improvável em uma lista de agentes secretos, Emily Cooper. Você não tá me levando a sério, né? Mas eu vou te provar que ela é uma das melhores agentes que o mundo já conheceu. A menos que eu esteja errado, você não fala francês. Eu vou usar o meu embromês. Em Emily em Paris, a gente conhece a Emily, que recebe uma promoção da firma em que trabalha e vai morar na cidade mais romântica do mundo, Paris. Lá lá! Eu sei que a gente não precisa ser um gênio para deduzir que Emily vai morar em Paris, já que Emily em Paris é o nome da série, mas não custa explicar. Ah, então você não é a Beth? Eu sou a Emily Cooper, e eu tô muito empolgada por estar aqui. E aqui eu tenho a primeira evidência de que ela não está ali por acaso. Quando Emily chega em Paris, ela leva apenas 2 malinhas em sua bagagem. Porém, toda hora ela está usando um figurino diferente. E não é qualquer figurino. Com certeza ela é financiada por uma grande corporação, que fornece todos aqueles figurinos. Afinal, quem tem dinheiro para comprar tudo aquilo de brusinha? Ai, meu Deus! Como se não bastasse, a Emily trabalha em uma agência de marketing digital, ou seja, ela e seus colegas coletam dados das pessoas o tempo todo. Quer alguém mais espiando que ela? Aí a melhor coisa é que podemos rastrear tudo. Quem usou o quê, quando, onde e por quanto tempo. Também é em Paris que mora a Sam Diop, um cara bem misterioso e que vive de aplicar golpes, todos bem criativos e inspirados nas aventuras do ladrão Arsène Lupin. Leva um livro pro seu filho. Qual é? Arsène Lupin, ladrão de casaca. E se você tá achando que tudo isso é a mais pura coincidência, eu já digo que não. Essas são pequenas pistas que só os mais atentos conseguem perceber. Mas onde é que entra Lady Whistledown no meio disso tudo? Lista diferente. Ele cita os nomes dos envolvidos, completos. Deixa eu ver. Bem, para você entender o ponto onde quero chegar, é preciso voltar até o ano de 1813, quando um misterioso jornal chamado Crônicas de Lady Whistledown começa a circular. Isso mesmo, é nesse jornal que temos a primeira evidência sobre as habilidades da misteriosa colunista de fofocas do século XIX. Mas alguém leu o que a Lady Whistledown anda escrevendo? Lady Whistledown usa o seu jornal para colocar a boca no trombone e contar os segredos das famílias mais nobres da sociedade britânica. O que tem de tão interessante nisso? É elementar, meu jovem espectador. Aqui temos uma identidade secreta. Alguém estava se escondendo atrás desse nome fake para ninguém desconfiar de sua verdadeira identidade. Mas alguém decidiu desvendar esse mistério. Eloise Bridgerton. Intrigada por todas as notícias que estavam saindo na coluna de Lady Whistledown, Eloise começou a reunir informações de quem poderia estar por trás desse nome. Nesse caso, devemos reconsiderar nossos métodos de investigação até agora. E foi assim que a nossa misteriosa escritora começou a se encantar por mentes inquietas e que amam um desafio. Após ser quase desmascarada e receber uma inesperada ajuda de Eloise, Lady Whistledown decidiu que era mais sábio ter outros espiões sendo seus olhos e ouvidos.
Onde é que eu tava mesmo? Ah, sim, contar fofoca. Não podemos esquecer que é basicamente isso que a Emily também faz na série. Ela fotografa sem cerimônia pessoas para sua conta de Instagram e assim vai ficando mais popular a cada dia. Vai aprimorando diariamente todo o conhecimento ensinado por sua professora. Só não vê quem não quer. E da mesma maneira que Lady Whistledown consegue estar por dentro do que acontece nos eventos mais exclusivos, Emily também acaba fazendo amizades importantes e participando dos eventos mais influentes de Paris. Mas que evento é tão influente quanto a reunião de mulheres em que Daphne participa em Bridgerton? Note que há um padrão aqui. Nesta reunião, todos estão conversando e se divertindo. Mas sutilmente é um local para que elas possam compartilhar informações privilegiadas. Uma reunião parecida acontece justamente em Enola Holmes. São nessas reuniões sociais que as estratégias de espionagem e coleta de informação melhor se desenvolvem. Em outras palavras, é quando a fofoca da boa rola solta no salão. Então será que na verdade a mãe de Enola já era uma discípula espiã de Lady Whistledown? É óbvio que Enola teve com quem aprender, pois sua mãe está fazendo exatamente isso. E logo depois desse encontro, misteriosamente a mãe de Enola desaparece. Tudo que ela deixa para trás são pistas que só Enola é capaz de decifrar. Aqui começa o treinamento de Enola Holmes sem ela saber. O que me leva à seguinte pergunta: será que o desaparecimento da mãe de Enola não foi só mais uma etapa em seu treinamento como espiã? Pode até parecer viagem, mas vocês lembram o que o Sherlock disse? Eu odiava, mas são raros os casos em que a letra de alguém não indica algo que eu precise saber. E o que eu aprendo nesse internato? A forma como uma pessoa se porta pode disfarçar quem ela é. Isso nos leva ao nosso próximo agente, Hassan Diop. Eu disse lá atrás que ele se inspira nas aventuras de Lupin para aplicar golpes, mas existe algo mais. Assim como Enola, ele também estudou em um colégio interno após perder o pai, e hoje é o rei do disfarce. Vamos colocar um post-it nesse assunto do colégio de espiões, pois tem mais aqui para investigar. A essa altura, talvez você fale que são apenas coincidências, mas são fatos. E esses fatos nos levam até ela, a doce e nada ingênua agente do caos, Emily Cooper. Antes que você diga, nossa, mas como a Emily pode fazer parte dessa rede de espiões? Eu respondo, como ela pode não fazer? Até porque, vamos assumir, espiões fazem seu trabalho da mesma forma que Emily, fazendo fofoca. O que sabemos sobre o seu passado em Chicago? Nada. Sem pais, sem amigos, só um namorado que não tem nem coragem de ir pra Paris e ficar ao lado dela. E pra escancarar, olha aqui essa imagem da Emily usando esse colar. Não lhe parece estranhamente familiar? Me lembrou muito o colar que acabou colocando o pai de Lupin na cadeia. E tem coisa aí. Mas vamos à pergunta mais importante. Como Emily conhece Lady Whistledown se ela é de 1813? Aqui é fácil responder. Madeline, chefe de Emily que ficou em Chicago e desistiu da vaga em Paris, também é a chefe da Tam Commission, em The Umbrella Academy. Ou seja, uma agência de espiões que viaja no tempo e espaço. Eu disse que essa teoria explodiria miolos. Essa coincidência permite Lady Whistledown, de Bridgerton, ter agentes secretos em todos os lugares e em todos os momentos. Eu sei, é muita informação para digerir. E por isso eu vou encerrando esse vídeo. Gostou? Então deixa o seu like. Oi, amor. Amor, eu tô terminando o vídeo, já te ligo. Vamos maratonar. Para todos os garotos que já amei. Onde é que eu tava mesmo? Ah, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e diga nos comentários qual outro espião pode fazer parte dessa rede de espiões.